Acabe com a comparação negativa para melhorar os seus resultados. Eu não sei você, mas eu já ouvi várias vezes que a gente não deve se comparar com outras pessoas. Mas a verdade é que é impossível a gente fazer isso, né? Porque tudo que a gente nota, tudo que a gente consegue perceber na nossa realidade é por comparação, é por contraste. O preto em cima do branco, a trevas em cima da luz, tudo a gente precisa comparar. Mas o problema é que quando a gente faz uma comparação negativa, isso acaba prejudicando a nossa vida, os nossos resultados no dia a dia. E o que seria uma comparação negativa? Quando você olha para uma pessoa, seja aqui online, em alguma rede social, ou até mesmo presencialmente, e você começa a se julgar por não ter conseguido o que aquela pessoa teve, por não ter o corpo ou a forma física que aquela pessoa tem. Essa comparação negativa em que você se coloca para baixo e coloca a pessoa que você está comparando em um pedestal. Aquilo que ela alcançou, aquilo que ela conseguiu atingir, você não ter atingido ainda, só significa que você não alcançou aquilo. Ou, se for o caso, não ter nada a ver com aquilo que você quer para a sua vida. Por exemplo, a nossa assinatura eletromagnética é como se fosse a nossa digital. Cada um tem uma. E se a gente pegar as digitais, algumas se parecem, mas não são iguais, não são idênticas. E a gente até pode ter gostos e particularidades parecidas com algumas pessoas, mas não são idênticas, não somos idênticos a ninguém. Todos nós temos uma assinatura própria, todos nós temos um chamado e um objetivo específico aqui nessa terceira dimensão, aqui no planeta. Gente, eu não sei se está atrapalhando no áudio, mas está caindo um pé d'água, está caindo uma chuva forte aqui e está gostoso, mas me perdoe, me desculpe se aparecer aí no áudio, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer para parar com a comparação negativa? Usar somente a comparação positiva, que é quando a gente usa as pessoas para nos inspirar, para nos motivar, para ser um ponto de partida ou talvez um ponto de chegada daquilo que a gente quer alcançar, como se fosse um mentor, ou um tutor ou um professor. Então, o que a gente tem que fazer é parar com o julgamento e com todas as emoções negativas contra nós mesmos, para que a nossa história, a história que a gente conta sobre nós mesmos aqui na mente, possa ser uma história positiva. Automaticamente, a comparação que nós fazemos com as outras pessoas vai se tornar positiva também. Então, aquilo que poderia ser dor, a comparação de algo que uma pessoa conseguiu conquistar e você ainda não, vai servir de motivação, vai servir de mapa, vai servir de um norte, um rumo, para que você trilhe alguns passos parecidos que aquela pessoa deu para atingir aquele resultado ou aqueles resultados. Por isso que é indispensável e fundamental a gente conhecer o nosso mapa astral e fazer o nosso autoconhecimento para descobrir as nossas facilidades, as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor, que é totalmente alinhado com aquilo que a gente nasceu para fazer. Quando éramos pequenos, né, às vezes nem lembramos disso, mas a gente tinha já uma predisposição para fazer algumas coisas. E isso está ali mostrado no nosso mapa astral. Em qualquer outra ferramenta de autoconhecimento também a gente consegue identificar. E esses assuntos são aquilo que a gente tem que se alinhar e se debruçar para ficar cada vez mais expert e se aplicar a cada um desses assuntos. É essa a nossa grande vantagem. E isso é que vai nos trazer a realização, a satisfação, a felicidade por ser um indivíduo. Lembrando sempre que digital pode ser que seja até parecida com alguém, com algumas pessoas, mas
ela é única. Assim também é a nossa assinatura eletromagnética. Assim também é a nossa missão de vida. Tem muitas pessoas que gostam de falar sobre espiritualidade, sobre manifestação, sobre lei da atração, sobre a criação da realidade. Mas ninguém é igual a mim. E eu não sou igual a ninguém. Assim também é você. Você tem uma história de vida e todas as qualidades e todos os defeitos e todas as experiências boas que você teve e todas as experiências negativas que você teve construiu a sua personalidade até então. O que você precisa fazer? Se alinhar com aquilo que chama o seu coração, que faz o seu coração bater mais forte, que te deixa feliz, que te deixa alegre e usar a sua personalidade para construir algo que só você pode construir, para dar a mensagem que só você pode dar. Eu não sei o que é. Pode ser na pintura, pode ser através da música, pode ser através da oratória, pode ser através da escrita, pode ser através de qualquer ferramenta, mas só você pode descobrir qual é. Coloca aqui nos comentários qual é o ponto que tem te travado, o que tem te limitado, quais são as dores que tem te segurado para você descobrir mais sobre você e principalmente viver a vida espetacular que você nasceu para viver. O ponto é sempre esse, nos conhecermos cada vez melhor, para a gente entender o que precisamos fazer aqui. E não vai ser ninguém, nem o Criador, nem outra pessoa que tem que nos falar o que a gente tem que fazer. A gente mesmo que tem que descobrir. E essa descoberta precisa ser feliz, precisa ser uma jornada alegre. E somente com alegria é que a gente consegue encontrar o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira missão e conseguir colocar em prática. E algumas ferramentas de autoconhecimento eu posso te indicar agora. O próprio mapa astral, a numerologia, a ciência do tarô, a constelação familiar. Tem outras, mas eu lembrei dessas 4 para te falar agora. Todas essas ferramentas vai te mostrar um norte das facilidades que você tem dentro de você, que vai se alinhar completamente com aquilo que você, no fundo, gosta, no fundo do seu coração você gosta, e algumas delas vão te dar particularidades do que você pode fazer para se alinhar a sua carreira, aquilo que você faz no dia a dia, os seus hobbies, com a sua missão de vida. E esse alinhamento vai produzir em você, vai fazer com que você sinta mais felicidade, alegria e felicidade. Então, pare hoje mesmo com toda a comparação negativa que você faz com outras pessoas e fique somente na comparação positiva, aquela que te inspira, aquela que te motiva e aquela que te impulsiona para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Descubra hoje o seu propósito e comece a fazer. Dê os primeiros passos, não tenha pressa. O mais importante é você ter clareza de onde você quer chegar e o que você quer fazer, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um forte abraço, até lá, tchau, tchau.